Eu tenho a impressão que quem criou esta palavra deve ter sido um poeta. Porque quando a gente separa a palavra sobreviver desse jeito, parece mesmo que nós estamos dizendo que existir é diferente de viver. E que a gente não quer medir a vida pela sua extensão, mas pela sua profundidade. Que nós não queremos acrescentar simplesmente mais dias, anos, meses à nossa existência. A gente quer criar memórias, a gente quer ser feliz e quer abençoar outras vidas. A gente quer fazer diferença neste mundo. Sobreviver. Eu não sei, mas eu acredito que ficaria rico aquele homem ou aquela mulher que pudesse criar uma espécie de manual de sobrevivência para este tempo que vivemos. Manual de sobrevivência no casamento. Edição esgotada já, não é, irmãos? Manual de sobrevivência na empresa, no trabalho, nas relações, na igreja, manual de sobrevivência. Imagine. Eu tenho a impressão que o Salmo de número 130, ele bem pode servir como manual de sobrevivência para mim e para você. No versículo de número 3, que é o versículo que destacamos aqui, o salmista diz assim: Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Eu fiz um combinado alguns domingos atrás com a igreja, aqueles que aqui estavam, de que sempre que eu fosse ler um texto bíblico e que aparecessem palavras em vermelho assim, o que é que ia acontecer? Vocês iam ler comigo. Será que a gente pode fazer isso hoje à noite? Tá, então tá bem. Vou fazer a leitura e agora já com o combinado. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Este cântico é um cântico de romagem. Junto com outros, esta canção, este salmo, ele era entoado enquanto o povo de Deus caminhava para o templo em Jerusalém, especialmente para a celebração da Páscoa, aquelas festas nacionais. E eu fico imaginando aquelas famílias montando um acampamento, reunindo os filhos e de repente escolhendo uma canção como essa. Uma canção que fala sobre perdão de pecados, uma canção que fala sobre culpa. E às vezes a gente fica sem entender qual a função de uma canção como essa. Há um autor que ele diz o seguinte: talvez os peregrinos israelitas costumassem cantar este salmo a fim de confessar seus pecados e de buscar o perdão de Deus enquanto se dirigiam ao santuário. Você fez isso antes de entrar aqui? Antes de abrir os seus lábios para entoar louvores a Deus, você pediu que uma brasa viva do altar tocasse os seus lábios e purificasse os seus lábios, para que o seu louvor fosse um louvor santo? Antes de entrar aqui, você confessou os seus pecados diante de Deus? Prostrou-se diante dele? Nós perdemos alguns símbolos disso, sabe? Aquela gente que entrava no santuário e antes de fazer qualquer coisa, às vezes até de dar boa noite a quem estava sentado por perto, dobrava os joelhos e orava e intercedia ao Senhor. Às vezes a gente passa, meu Deus, quanto tempo se arrumando para vir ao santuário e não cuida da alma. Mas pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Não, não é. Deixa eu lhe mostrar. Há um texto no livro de Hebreus que traduz isso. Capítulo 10, verso de número 22. Ele começa dizendo assim: entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada. E aí ele ainda acrescenta: e o nosso corpo lavado com água pura. Portanto, essa coisa de buscar santidade para estar na presença de Deus não é estratégia do Antigo Testamento ou estratégia da religião para lançar sobre você culpa e fazer com que você se prostre diante daquelas que são as diretrizes de uma comunidade religiosa. De forma alguma. Sabe, é eu preparar a minha alma. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas preparar um sermão leva tempo. Leva muito tempo. Mas preparar a alma do pregador para que ele possa pregar custa muito mais do que isso. Leva muito mais tempo. O pregador que simplesmente prepara o sermão e não se prepara
sabe, não entendeu ainda o que é falar da graça e da misericórdia de Deus. Aquele que canta antes de entoar louvores, precisa preparar o seu coração para que a sua alma possa expressar verdades diante do Senhor. Por isso eu quero insistir, este é um salmo que parece como que um manual de sobrevivência num tempo como esse. O primeiro desafio que me salta aos olhos, a minha primeira palavra na noite de hoje é diretiva. Diz assim: transforme o lugar do seu desespero em lugar de adoração. Isso, eu sei que traz algum impacto, mesmo porque a gente, quando está naquilo que eu chamo de desespero, quando a gente vive a desesperança, quando os nossos sentimentos, os meus sentimentos, deixa eu falar então de mim, os meus sentimentos, eles às vezes me consomem e roubam a minha motivação de ler a Bíblia. Você já passou por isso? A minha motivação de orar, a minha motivação de ir participar de um culto, de celebrar o nome de Deus, a minha motivação em servir. E essas coisas elas vão sendo minadas, porque no meio do desespero a gente não encontra forças para tudo isso. Mas eu preciso aprender, nós precisamos aprender, que orar é uma decisão. Orar é uma decisão, é uma escolha. E vou dizer mais, se você desistir de sua vida de oração, não irá sobreviver. Ah, pastor, mas eu estou muito desesperado para orar. Eu vou lhe dizer, se você quer vencer o desespero, ore. Mas, pastor, eu não estou encontrando palavras para orar. Repita no seu coração: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Socorro, meu Deus. Diz qualquer coisa. E querem saber por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia me diz que a gente não sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, quando eu encontro alguém que olha para mim e diz: pastor, eu não sei o que fazer, que eu não estou motivado a orar, sabe o que é que eu digo? Ore. Quando alguém olha para mim: pastor, eu não tenho lido a palavra, o que é que eu posso dizer a alguém assim? Leia. É uma questão de sobrevivência. E vou mais longe. Eu tenho aprendido que não há lugar onde Deus não nos escute. Não há, irmãos, nenhum lugar onde Deus não nos escute. Não há. Aliás, este salmo de número 130, ele começa dizendo assim, avança por favor o slide, isso. Das profundezas do desespero. Deixa eu fazer uma observação aqui. Desespero já não é uma coisa boa, né, gente? E quando alguém diz que das profundezas do desespero, você já esteve nesse lugar? Chamado profundeza do desespero. O salmista diz isso. E aí ele diz que foi de lá, das profundezas do desespero, ele diz: Senhor, clamo a Ti, escuta minha voz, Senhor, dá ouvidos à minha oração. Há um comentarista bíblico que ele diz o seguinte, que trata-se da imagem de uma pessoa se afogando num lugar que não dá pé e de onde é impossível sair. Foi assim que ele descreveu essa coisa de profundezas do desespero. E quem já esteve numa situação como essa, quem já não encontrou chão, sabe, para se apoiar, para iniciar um movimento de retorno à superfície, quem percebeu em algum momento da sua vida como que chegando no fundo do poço, sabe muito bem que Deus também escuta a oração de fundo de poço, que Deus também escuta a oração que é feita das profundezas da terra. Eu me lembro de um homem que orou dentro de uma pocilga. Lá estava ele cuidando de porcos, e de repente alguma coisa moveu o seu coração, e ele começou a dizer: eu vou voltar para casa. A Bíblia diz que ele caiu em si, e ele conversa consigo mesmo, dizendo: eu coloquei um propósito, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para casa. Mas há um exemplo de oração para mim, que é surpreendente. Jonas está dentro do ventre do grande peixe. E ele começa a descrever, isso está no capítulo 2. E é interessante porque a oração de Jonas não é uma oração criada de sua própria mente. Na verdade, a oração do capítulo 2 é quase que uma coxa de retalhos, de trechos dos salmos. Ele ora a Bíblia, ele ora os salmos.
E em meio às suas orações, ou à sua oração, ele diz: olha, eu mergulhei nas profundezas dos mares. Ele diz que as algas já haviam envolvido o seu pescoço. Ele chega a dizer que ele foi trancado no porão do mundo, sabe? No lugar mais profundo, no meio do seu desespero. Mas quando ele diz isso, ele então começa a orar. E vejam o que aquele homem profere diante de Deus. Juntos, das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti, escuto a minha voz. Ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Eu acho que a gente está com a confusão aqui mental. Aqui, de número 12, viu o slide de número 12? Isso. Pode avançar, por favor? Isso. Gritei, eu gritei. Volte uma vez. Isso, gritei. Chegamos agora, vamos ficar juntos aqui. O texto começa dizendo assim: gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. E depois Jonas continua orando e ele diz: quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. É interessante porque quando ele fala do santo templo, se você já leu o capítulo 2, há um momento em que ele se sente tão perdido, tão distante de tudo, mas ele diz com uma palavra de fé e de esperança, que ele ainda ia estar no templo do Senhor. E de lá de dentro do ventre do grande peixe, observe o que é que ele está dizendo: a minha oração subiu a ti em teu santo templo. Sabe o que é que eu aprendo com Jonas? Aquilo que disse anteriormente, que não há lugar neste mundo em que Deus não escute a oração de alguém que se dobrou diante dele. Não há. Leito de hospital, pastor? Deus escuta. Dentro de uma UTI? Sim, Deus escuta. Na celebração de um culto de despedida, em que aquela pessoa que amo está sendo sepultada? Sim, Deus escuta. No meio da estrada, no escuro, perdido, Deus escuta. Não há lugar onde Deus não possa me escutar. Mas entenda de uma vez por todas que o único remédio para a culpa é o perdão de Deus. Não existe nenhum outro remédio. E eu achei isso tão curioso, porque eu fui ler, sabe, textos de clínicas, de estudiosos do comportamento humano, e era tão interessante, porque eles, praticamente eles faziam como que um mapa para que a pessoa se libertasse da culpa. Então, enumeraram assim uma série de passos. Eu vou lhes dizer, a libertação da culpa é um milagre de Deus na vida de alguém. É a mão poderosa do Senhor transformando um coração que estava nas profundezas do desespero e lhe devolvendo a serenidade. Sabe, de alguma forma desenvolvendo aquilo que coisa alguma neste mundo poderia produzir. Às vezes eu quero fazer isso a partir de mim mesmo, do meu próprio esforço, mas eu não suporto isso. Por algum tempo eu persisto, mas logo a onda de desespero parece tomar conta de mim mais uma vez. E eu entro num processo que continua numa espiral, não ascendente, mas descendente, me colocando lá embaixo, nas profundezas do desespero. Mas uma coisa que eu gostei, à medida que fui lendo os textos, é que eu observei que grande parte de nossas dores, de nossas enfermidades, estão ligadas ao peso da culpa. Eu achei isso tão curioso. E eu fiz uma espécie assim de junção. Deixa eu ver se eu fiz aqui uma cópia. Vejam só. Essa gente diz que, como resultado da culpa, alguém pode viver um quadro de insônia, sensação de tristeza, perda ou aumento de apetite, cansaço inexplicável, baixa autoestima, alergias de pele, excesso de sensibilidade, apatia, alterações drásticas no peso, enxaqueca, problemas gastrointestinais, pensamentos turbulentos, sentimento de inferioridade, queda de cabelo. E sabem o que eu descobri? É que na medicina chinesa, eles acreditam que a culpa ela interfere nos rins e no coração. Você pode imaginar o quão venenoso é guardar culpa, é não se libertar de uma história que está lá no passado
e que até hoje você lembra com dor, e fazendo com que o seu presente, ou a possibilidade de viver de uma forma equilibrada e leve, desapareça. É por isso que, se a gente está falando de sobreviver, eu vou insistir. Há pouco eu falei de oração, mas buscar o perdão de Deus é uma questão de sobrevivência. Buscar, e quando eu digo buscar, eu estou falando de experimentar. Eu estou falando de se permitir ser perdoado. Eu estou falando de gente que Deus já perdoou e que até agora não consegue conduzir a sua vida por causa de um peso, de uma marca, por algo que fez, talvez até num tempo de ignorância e de distanciamento de Deus. Talvez você tenha cometido algo que hoje você se pergunta, mas como eu tive coragem de fazer o que eu fiz? Talvez você tenha sido violento. Talvez você tenha cometido um aborto. Talvez você tenha machucado alguém que você ama. Talvez você tenha mentido. Talvez você tenha prejudicado alguém. Eu vou insistir. O perdão é graça de Deus derramada. E enquanto você não se permitir experimentar esta graça de Deus, que excede a minha compreensão e a sua compreensão, a enfermidade da alma, a enfermidade do corpo, baterá a sua porta, baterá a sua porta. E aí eu vou voltar ao texto bíblico do Salmo de número 130, versos 3 e 4. Ele diz assim: Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. Eu fiz uma espécie aqui eu fiz uma coletânea de traduções deste verso, especialmente dessa ideia do manter registros de pecados. Nessa tradução, aliás, ela é acompanhada por muitas outras, Almeida Corrigida Fiel, o texto aparece assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades. O outro texto da NVI diz assim: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados. Na tradução da nova tradução, na linguagem de hoje, aparece assim: se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados. E eu aqui ainda acrescentei a sugestão de tradução de alguns biblistas. Um deles disse o seguinte: se levares em estrita consideração. E outro disse: se guardares um registro exato das evidências contra nós. Parece que é uma espécie de dossiê, não é? Parece que é uma espécie de dossiê. Aí o texto sagrado diz: olha, se Deus fizesse um arquivo. Está olhando para mim? Se Deus fizesse um arquivo dos erros que cometemos, sabe o que o salmista diz? Ninguém ia sobreviver. A questão é que Deus, o salmista é quem está dizendo, né? Ele faz em forma de interrogação. Mas se eu lhe disser que tem mais gente fazendo isso? Aliás, há uma equipe, é um grupo de trabalho especialista em fazer essa lista de pecado dos outros. E essa gente tem uma memória fantástica para o erro alheio. Pode ter passado muito tempo, mas ainda recorda. Eu lembro que você fez, sabe? E parece usar isso para manipular, sabe? Parece usar isso para intimidar ou para conseguir, às vezes até afeto. É impressionante que algumas pessoas acham que, se mantiverem esse dossiê do erro do seu companheiro, de sua esposa, de seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, vai com isso fazer com que a relação não se acabe. Mas se eu lhe disser que, às vezes, quem faz essa lista é você. Às vezes nós mesmos fazemos. E todos os dias parece que a gente faz uma revisão, uma espécie de checklist. E tem experiências que parece que se tornaram como memórias de estimação. Elas doem, elas fazem a gente chorar, mas a gente não perde a oportunidade. É só estar sozinho. É só ter passado por alguma dificuldade que a gente volta. E o curioso é que a gente volta ainda dizendo assim: eu estou passando isso. Por quê? Lá atrás eu fiz. Eu não fiz. E a gente continua com esse processo doloroso. Só que o salmista, no Salmo de número 130,
parece colocar diante de mim e de você uma pergunta: para que Deus nos concede perdão? Qual é o objetivo de Deus quando Ele nos perdoa? Você já se perguntou sobre isso? Há uma resposta. Está no versículo de número 4. Diz assim: tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. Eu fiquei, sabe aquele momento em que você é impactado pelo verso da palavra? Porque aqui há uma palavra, a palavra perdão, e há um verbo, o verbo temer. De um lado o perdão, do outro lado o temor. Mas na minha cabeça, o que eu imaginava é que o temor a Deus precederia o processo de perdão. Só que o salmista vê isso de uma forma diferente. Ele diz: olha, nós somos perdoados, e à medida que nós somos perdoados, nós somos desafiados por Deus a aprender o que é o temor. Não é, segundo o salmista, não é o temor que me leva a experimentar o perdão, mas é o perdão, porque eu fui perdoado. Em gratidão, sabe? Em resposta ao perdão que eu recebi, desenvolve em minha vida, em minha alma, um temor profundo pela graça e pela misericórdia do Pai. Engana-se quem pensa que quem foi perdoado banaliza o temor a Deus. Engana-se quem pensa que por ter sido perdoado, e tantas vezes perdoado, aquele homem ou aquela mulher, gente de Deus, estou falando de gente de Deus, vai brincar com o Senhor, sabe, pecando já na certeza de que depois será perdoado. Não há espaço para isso, porque o perdão faz com que a minha experiência, a minha relação com Deus, a minha intimidade com o Senhor se transforme em algo ainda mais sólido. Mas por fim, este salmo está me mostrando que o seu desespero precisa dar lugar à esperança. O primeiro verso que nós lemos falava sobre as profundezas do desespero. Lembram-se disso? Sabe quantas vezes aparece a palavra desespero nesse salmo? Quer que eu diga? Uma vez só. Uma vez só. Só que eu continuei a ler. Eu vou adiantar, eu não ia nem fazer isso, mas dos versículos de número 5 até o versículo de número 7, se você estiver com a Bíblia aberta, você vai ver. No versículo 5 aparece a palavra espero. O contrário de desespero é esperança. E aí no versículo 5 ele diz 3 vezes: espero, espero, espero. Lá no versículo de número 6, aparece uma palavra que é a palavra anseio, anseiam, anseiam. Aparece também por 3 vezes. Na Nova Versão Internacional não aparece a ideia de anseio, mas aparece a palavra esperar. Há uma outra tradução que usa anelo, anelo. Mas é sinônimo, sim, de esperança. E eu vou só citar, no versículo de número 7, aparece novamente a palavra esperança. Parece que para um desespero, 7 declarações de esperança. Eu vou dizer uma coisa: troca tuas palavras, homem de Deus. Aliás, eu vou fazer uma pergunta: quem estava aqui domingo passado à noite? Ok. Como foi a sua semana de jejum? Conseguiu passar 7 dias sem murmurar? Hein? Eu não sei o que aconteceu com vocês, mas minha semana foi daquelas. Sabem que você é desafiado a murmurar, a reclamar, a dizer: meu Deus, mas por quê? Mas todas as vezes que eu fazia, eu acho que eu perdi, viu? Ao longo da semana eu perdi e tive que recomeçar o meu propósito. Não sei se você é tão mortal quanto eu e precisou fazer isso. Fica preocupado não, porque até pastor faz isso também, gente. Até pastor faz isso também. Mas olha, se não deu certo essa semana, se você não foi bem sucedido durante 7 dias, o que é que eu vou sugerir? Mais 7. Até a gente encontrar isso, até a gente alcançar isso. Sabe? Uma semana sem reclamação, uma semana sem murmuração. E para cada vez que você falar em desespero, qual é a receita bíblica? Fale 7 vezes sobre esperança. Mude as palavras dos seus lábios. Comece a falar da vida numa perspectiva de sobreviver. Sobreviver é vida, não é morte. Mas deixa eu voltar à ordem do que eu estava falando lá no início, viu? Eu tenho aprendido que esse processo do desespero, dar lugar à esperança, ele começa com uma observação. A questão não é o que você está esperando,
mas em quem você espera. São coisas completamente diferentes. E o salmista me ensina isso. No versículo de número 5, ele vai dizer o seguinte, diga comigo: espero no Senhor, sim, espero nele, em sua palavra depositei minha esperança. Estão entendendo? A questão não é o que você está esperando. Isso para mim, de fato, pouco interessa. Mas em quem você está esperando? E isso faz toda a diferença do mundo. Eu não estou esperando daquela criatura que está avaliando o meu currículo. Eu estou esperando em Deus. Eu não estou esperando do médico, eu não estou esperando disso ou daquilo. Eu estou esperando em quem? Deus. Eu não estou esperando o emprego, eu estou esperando o Deus que tudo provê, as portas que Ele abre na minha vida, porque eu tomei uma decisão. Eu só quero para mim aquilo que Deus tem separado. Eu só quero para mim aquilo que Deus tem esperado. E nesse processo há uma outra fase, e aqui é bem claro isso. Admita que você não tem o poder de fazer o sol nascer mais cedo. O que é que eu quis dizer com isso? Alguém aqui trabalha com plantão? Médicos, vigilantes, passa... Deixa eu fazer a pergunta, tem um casal aqui de médicos, bem jovens, né? Como é que é a cabeça de alguém que está num plantão, nas últimas horas do plantão? Me conta aí. Agoniada foi a palavra que eu ouvi. Parece que se a gente pudesse, a gente acelerava o tempo. E eu não sei se é impressão minha, mas quando a gente está vivendo uma situação como essa, parece que a última hora do plantão é a que mais demora. É a que mais demora, meu Deus do céu. O salmista traduz isso, e eu vou mostrar-lhes por quê eu acabei de falar. Juntos comigo, a primeira palavra: anseio pelo Senhor, mais que os sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que os sentinelas anseiam pelo amanhecer. O salmista pensa em um camarada que está na vigilância. E que toda hora, é que naquela época não tinha, né? Ele olha no relógio, meu Deus, já deu 6 horas. Meu expediente termina às 6. Será que esse sol hoje não se levanta? E nessa hora parece que o relógio demora de passar, e ele fica ansioso para que o plantão termine sem ocorrências muito graves, que não haja nenhum arrombamento, que nenhum ladrão, que ninguém se aproxime daquela propriedade que ele está protegendo, e ele fica ali numa ansiedade enorme, esperando que o sol amanheça, que o sol amanheça, que o sol amanheça, que o dia amanheça, que o sol se levante, que o sol se levante. Mas eu vou lhe dizer, eu desconheço alguém que tenha tido entre os humanos o poder de acelerar o sol. É por isso que quando a gente substitui o desespero pela esperança, a gente abre mão de controlar o sol. A gente descobre que o sol não se move segundo o nosso desejo. Às vezes é o contrário, né? A gente está dormindo e a gente fica que o sol não nasça logo. Fica escuro um pouco mais de tempo. Meu Deus, já são 5 horas. E eu não sei se você está numa fase da vida em que já acorda atrasado. Já acorda atrasado. E tem um negócio que é destrutivo, chamado soneca. O despertador toca e você aperta aquele negócio. E o curioso é que demora de chegar naquela hora, mas quando chega ali, aquilo dispara numa velocidade, né? Dispara na velocidade. 10 minutos passam como se fossem 1 minuto. Aí quando você vê, lá está você novamente correndo de um lado para o outro. Se você quer substituir desespero, por esperança, você precisa abrir mão disso. Mas nesse processo ainda há uma terceira etapa. Creia que Deus ainda irá libertá-lo desta prisão chamada desespero. Por que eu estou a dizer isso, sabe? Às vezes a gente encara o desespero como ele fosse algo que a gente vai viver pelo resto da vida, que nós estamos condenados. E a gente começa a se acostumar com aquele quadro de mendicância de carinho dos outros, de atenção dos outros. E a gente já começa a incorporar na vida e colocar como sobrenome tristeza. E lá está a gente igual a Noemi, dizendo: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque a vida tem me tornado uma pessoa amarga. E a gente fica repetindo isso. Meu Deus, creia. Sabe, eu vou ser muito claro. O sofrimento vai acabar, nem que seja com a morte.
E aí na eternidade não tem mais sofrimento. O sofrimento ele não é eterno, gente. A graça de Deus é eterna. A vida que Deus nos oferece é eterna. Mas sofrimento não. O sofrimento tem fim. E ele foi cravado lá na cruz do meu Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu preciso ter em mente. Aliás, no texto bíblico, no versículo 7, há um apelo ao povo de Israel. E ele diz assim: ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Sabe esta palavra redenção? É a libertação de um escravo. Redenção quer dizer, alguém pagou para que eu fosse liberto. Isso é um ato redentor. O que o texto está dizendo é que ainda que o desespero tenha tornado a mim e a você escravos desse sentimento, o Senhor há de nos libertar. Ele vai pagar o preço. Ele vai nos libertar dessa situação. Ele é o nosso Redentor. Eu já sei o que é que você está me dizendo agora. Mas eu não consigo, pastor. Eu não tenho forças. Pode avançar uma vez, por favor. Isso, eu não consigo. Eu não tenho forças. E com isso, você prolonga a situação de dor, prolonga a situação de desespero, prolonga ainda mais as dificuldades de encarar a vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Versículo 8, e você começa lendo comigo, diz assim, ponha por favor o verso, isso. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Quem o fará? Ele próprio. Não é você. Não é você. Não será você. Nunca foi você. Quem é que vai fazer isso, irmãos? Está escrito. Ele próprio vai fazer isso. É Ele quem vai me redimir. É Ele quem vai me libertar. Eu não estou confiando em mim. Sabe, porque sinceramente o desespero é maior que eu. Alguém aqui escolheu o desespero? Alguém aqui escolheu o sofrimento? Se nós pudéssemos, assim, num estalar de dedos, dizer, eu quero sair daqui e vou para cá, eu quero sair do desespero e vou para a esperança, mas a vida não funciona assim. Às vezes é peso demais sobre você, obrigações, cobrança, crítica, um histórico. Mas aí a gente olha e o texto sagrado está me dizendo, e a você também, é Ele quem vai nos libertar. Confia nisso. Olha, se você esquecer de tudo que você ouviu hoje, não esquece esse texto. Ele próprio resgatará, e eu não vou dizer Israel não, coloca aí o teu nome. Ele próprio resgatará Roberto de todos os seus pecados, de todas as suas falhas, de todos os seus erros. É Ele, não sou eu. E alguém pode perguntar, mas quando é que Ele vai fazer isso, pastor? Deixa eu lhe responder, Ele já fez. Quando é que Ele vai me resgatar? Eu vou repetir, Ele já fez. Ele já fez. Eu vou só citar, eu poderia ter citado tantos outros textos, mas em Colossenses capítulo 1, versos de 13 a 14, está escrito assim, pois Ele, Cristo, nos resgatou do domínio das trevas. Entendeu por que eu lhe disse que isso já aconteceu? Lá na cruz do Calvário, a redenção, a minha redenção, a sua redenção, a minha libertação, a sua libertação, ela já aconteceu. Aí o texto diz que Ele nos resgata do domínio das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Aí o texto continua dizendo assim, em quem temos a redenção. E veja como ele explica o que é redenção. O perdão dos pecados. Chegou a hora de você entender que Deus não preserva junto a si um livro de anotações com os erros que cometemos. E sabe por que Ele não faz isso? É porque Ele outorga a mim e a você a possibilidade de ver tudo isso sendo apagado pelo sangue do nosso Senhor, pelo sangue do nosso Cristo, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele toma uma decisão e diz, olha, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Você já imaginou Deus dizendo para mim e para você isso? Dos teus pecados eu não vou me lembrar mais, mas aqui está você. Às vezes até alimentando uma religiosidade vazia, em nome de uma culpa.
Relação com Deus tem a ver com graça, não com culpa. Tem a ver com perdão dos pecados. Nós somos libertos, irmãos. Deus nos libertou em Cristo Jesus, nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E aí o texto sagrado me diz que todo aquele que confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que ele purifica, sabe? Ele cura, ele sara, ele limpa, ele lava. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, vão ficar brancos como a neve. É isso que o Senhor opera. E eu vim lhe dizer, você precisa rasgar esse seu livrinho. Provavelmente tem um livrinho aí dedicado a você, alguns outros dedicados a pessoas que lhe machucaram, lhe magoaram ao longo de sua história, e você mantém esse registro, você mantém isso, e não permite que ninguém se atreva a apagar. Hoje eu vim lhe dizer que o Espírito Santo de Deus quer acabar com tudo isso na sua vida, quer apagar esses registros, sabe? E como isso vai acontecer? É Ele quem vai fazer, Ele próprio. Ele próprio. A gente vai sair daqui redimido. A gente vai sair daqui com a certeza que fomos redimidos. A gente vai sair daqui leve. Sabe por que a gente sai leve? Porque a gente vai lançar sobre ele todo o peso da culpa. A gente vai reaprender a viver, a sobreviver. Eu quero desafiar a isso, porque eu creio em milagres que Deus opera no meio do seu povo. Feche seus olhos. Converse com Deus, abra lá o seu caderninho de anotações e diz, Senhor, o que é que eu faço com isso aqui? E o que é que eu faço com isso? E o que é que eu faço com isso? Aí Deus vai olhar para você e dizer, mas de que você está falando? Porque dos seus pecados eu não me lembro mais, porque Cristo Jesus, em Cristo, você pode ser perdoado. Converse com Deus neste momento, abra o seu coração, fale com Ele. Eu não quero colocar palavras nos seus lábios, mas experimente pedir a Deus, clamar ao Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso me libertar de tudo isso. Eu quero viver dias de vida e não de morte. Eu não quero existir, eu quero viver. E eu quero vida de plenitude, eu quero perdão dos meus pecados. Eu reconheço em Jesus a salvação. Esse salmo, ele é um salmo profético, messiânico. Ele aponta para a redenção que nós recebemos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Eu vou ficar em silêncio para você conversar com Deus e a Ele apresentar a sua vida nesta hora. Faça isso em nome de Jesus.